Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Sou a professora Damiana e nosso assunto hoje será o quê? A Revolução Industrial, do nosso capítulo 5, que nós vamos focar nas páginas da página 96 à página 99 do nosso livro didático. E o que é que nós vamos destacar hoje? O que é que nós vamos estudar hoje na videoaula? Nós vamos ver o quê? A questão da mecanização do trabalho, o crescimento da indústria e a formação da classe operária, assim também como os principais fatores que impulsionaram a Revolução Industrial na Inglaterra e as consequências desse processo histórico. Nós vamos deter a nossa videoaula hoje nessa questão, que a gente pode, eu peço que vocês parem um pouco e reflitam. O que vem a ser revolução? Revolução, né? Claro que o que primeiro vem à nossa mente é a questão do quê? Do conflito armado, de guerra, que não está errado. Mas no caso nosso, a revolução vai ser o quê? Transformações. Transformações que ocorreram aonde? No trabalho, na produção de mercadorias. A partir do século XVIII na Inglaterra, que mesmo acontecendo no século XVIII, mas vai refletir até os nossos dias. Algumas questões sobre o trabalho, sobre a forma de produzir mercadoria, que ainda hoje é realizada, nós herdamos do advento da Revolução Industrial na Inglaterra. E a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar. Vocês podem perguntar, e por que na Inglaterra? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, nós temos aí videoaula 1 de História, o capítulo 5, a Revolução Industrial, com foco nas páginas 96 e 99 do nosso livro didático. Eu trago essa imagem que vocês observem. Aí vocês observem um pouquinho, porque essa imagem está relacionada ao nosso assunto, a questão da Revolução Industrial. Aí nós temos aí a Revolução Industrial. Teve início na Inglaterra, periodizando o século XVIII e que ocasionou grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Essa mudança no trabalho, essa mudança no modo de produzir as mercadorias, os produtos, a industrialização, mas ela reflete nas questões políticas, nas questões econômicas, sociais e culturais da Inglaterra, mas também em todo o mundo, até no nosso país, Brasil. Então, muitos aspectos que podem ser observados na atualidade tiveram origem nesse período, como a substituição da energia física, do trabalho físico, na energia manual do ser humano, a substituição pela mecânica, a questão do quê? Da fábrica, aí vai surgir a fábrica, vai surgir a máquina, né? Para que se produzisse mais mercadoria, para que se tivesse mais lucro. Com o advento também da Revolução Industrial, vai surgir o fortalecimento do sistema econômico chamado capitalismo, que nós vamos ver também em outro momento, da ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica. Então, essas transformações que se deram a partir do modo de trabalho, no modo de produzir as mercadorias, para se garantir mais lucro, mais dinheiro, mais capital aos donos das fábricas. Observem aí a imagem. Aí vocês observem a imagem como um todo, da página 97, porque aí eu destaquei essa, mas vocês vão aí na página 96 e na página 97 e observem, porque agora a gente vai destacar aí, comentar e responder essas questões. A questão A, a questão B e a questão C
antes da gente dar continuidade à explicação do nosso tema de hoje, a Revolução Industrial, que essas questões estão relacionadas também com o nosso tema, que vocês irão observar a imagem para responder. A questão A tem aí: que tipo de paisagem está em destaque na imagem ao lado? O que essa imagem indica sobre a cidade representada? Aí que nós vamos ver aí, porque a imagem aí vocês olhem aí da página, se atentem aí da página 96 para vocês observarem melhor a imagem. Aí temos aí, que tipo de paisagem? Aí, ó. A paisagem em destaque mostra uma área urbana. Ela indica que a cidade tem uma grande concentração de fábricas, chaminés e fumaça. Porque aí vai estar o período da questão do início da Revolução Industrial. E provavelmente essa cidade seja qual cidade? Londres, que é a capital da Inglaterra, ou outra cidade da Inglaterra. Temos aí, observe a imagem ao lado, qual o papel assumido pelo homem em destaque na gravura? O que ele está fazendo? Vamos lá. O homem em destaque na gravura provavelmente assume um papel de liderança no movimento grevista. Ele foi representado realizando um discurso. Letra C. Você já viu notícias de greve ou movimentos parecidos ao lado? Qual a importância desses movimentos? Comente. Essa letra C, ela é pessoal, que vocês vão responder de acordo com o entendimento de vocês, com o conhecimento de vocês. Se vocês já tiveram notícias de greve aqui no estado, ou no país, ou em outra parte do mundo, se vocês assistem jornais, ou algum documentário que frise alguma greve. Porque com o advento também da Revolução Industrial, no período que vai se mudar a forma de se produzir mercadoria, a forma do trabalho, a forma de produção, quando o surgimento das fábricas, que a gente não vai ver nessa aula hoje, que nós vamos ver em outra aula, mas a partir também, quando o camponês, ele deixa de ser camponês e torna-se operário, os primeiros operários das fábricas, não existiam leis trabalhistas, leis que amparassem o trabalhador. Foi preciso que houvesse o movimento grevista, foi preciso que houvesse a união dos trabalhadores para que tivessem leis que garantissem a sua sobrevivência, que o amparasse. Hoje vocês sabem que os pais de vocês muitos são assalariados, recebem um salário pelo um trabalho que executa, que realiza. Então não existiam leis, essa ideia de salário mínimo, férias, 13º, foi preciso que os trabalhadores do mundo inteiro se unissem, se juntassem, para conseguir, através do movimento grevista, através das greves, de reivindicações, para conseguir leis que o amparassem enquanto classe trabalhadora. E esses movimentos começam a partir também daí, na Inglaterra, com o advento da Revolução Industrial, que vai começar também a luta da classe trabalhadora por melhores condições de trabalho e por melhores salários. Então, muitas vezes a greve é necessária para que o trabalhador tenha conquista. Então, foi a partir da luta de trabalhadores, com o advento da Revolução Industrial também, a partir daí dos anos após a Revolução Industrial, que os trabalhadores começaram a se unir e reivindicar, né, direitos que hoje, na atualidade, a gente vê, como direito a férias, ao descanso semanal, a questão do salário mínimo, né, o trabalhador, como também eu tinha falado, que vai ser no período da Revolução Industrial, o crescimento do capital, do capitalismo,
esse sistema econômico que o nosso país e entre outros países realiza, é o sistema capitalista, que surgem também os movimentos sociais, que surgem também as conquistas dos trabalhadores, as conquistas dos direitos trabalhistas que vemos hoje, na atualidade, foi fruto da luta dos trabalhadores anos e séculos passados. Então, o contexto da Revolução Industrial. Desde a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados eram feitos pelos artesãos das corporações de ofício, que existia, por exemplo. Como nós estamos começando a estudar a Revolução Industrial. E é importante que a gente perceba que a Revolução Industrial, ela vai ser mudanças que acontecem no modo de produção, no modo de trabalho. Que nesse período aí, até então, o trabalho era realizado um trabalho manual, feito pelos artesãos. O artesão, ele fazia o trabalho manual. Tinham que a oficina atrás da sua casa, no convívio familiar, com a ajuda da sua família, os membros da sua família, e que ele realizava todo o seu trabalho. Por isso, ele dominava todo o passo a passo do seu trabalho. Ele sabia do início ao fim todo o processo do seu trabalho. Por exemplo, um sapateiro, para fazer o sapato, ele sabia passo a passo. Ele sabia o quê? O couro que ia usar, o melhor couro, matéria-prima, o melhor couro, desenhar, cortar o couro, costurar, até ter o produto pronto, o sapato. Então, passo a passo, ele dominava. Não existia a divisão do trabalho, ou trabalho em série, que eu explico daqui a pouquinho. E o trabalho era realizado, trabalho manual. Com o advento da Revolução Industrial, dessa transformação, que vai se transformar o modo de produzir as mercadorias no trabalho, que aí surge o quê? As fábricas, a máquina vai substituir a força humana, né? O homem, ele vai passar a ser só um operador de máquinas, que vai ser chamado de operário, assalariado, proletariado, que esses termos também eu vou explicar. Então, no século 17 e 18, em contexto da expansão das atividades comerciais na Europa, a produção manufatureira entra na fase do sistema doméstico. O que é isso? Antes das fábricas vão surgir o que? As manufaturas. Essas manufaturas vai ser o quê? Com as corporações de ofício. A necessidade de se produzir mais mercadoria para o mercado consumidor, para se garantir mais lucro, surgem essas manufaturas, que vai ser o quê? O trabalho feito à mão, mas com a ajuda de máquina simples. E que o artesão, ao invés de trabalhar na sua casa, nas oficinas, no fundo, muitas vezes no fundo das suas casas, eles passam a ser agrupados todos em um ambiente, que nesse ambiente são chamadas corporações de ofício, que o dono dessa corporação, donos da manufatura, agora eles passam também a ser dono de quê? O artesão não é mais o dono do modo dos meios de produção. O que são meios de produção, professora? Os meios de produção são as ferramentas, os objetos que o artesão utilizava para exercer a sua profissão, para fazer, por exemplo, a matéria-prima e toda a matéria-prima, as ferramentas que o sapateiro usava para produzir e fabricar o sapato, é isso que chamados meios de produção. Que os meios de produção antes pertencia ao artesão. Quando ele passa a ser agrupado em um espaço chamado manufatura, as corporações de ofício, essas corporações de ofício, vai ser esse lugar, vai ter um dono, e vai ser o dono também, que vai ser o dono dos meios de produção. Não vai ser mais o artesão, vai ser o dono.
O artesão vai exercer o trabalho em troca de um salário, de um pagamento, que não era salário, melhor dizendo. Essa ideia de salário vai ser após a conquista, a luta dos trabalhadores. Vai ser em troca de quê? De um pagamento. Então, ele não é mais também o dono dos meios de produção. O dono dos meios de produção vai ser quem? O empresário. Então, que vai fornecer a matéria-prima, que combina a realização das tarefas em troca de um pagamento do artesão. E ele também aí, ele já vai perdendo o quê? O conhecimento de todo o processo do seu trabalho, porque agora ele só vai ser encarregado de executar uma atividade para se formar, até formar o produto. Então, ele perde aí o conhecimento do seu trabalho. E em segundo, quando o trabalhador perde o conhecimento do seu trabalho, ele já está sendo o quê? Alienado. O que é isso, professor, alienado? Alienado que ele perde, vamos dizer assim, explicar de uma forma breve, né? Ele não tem consciência mais do que gasta, tanto da energia física que ele gasta, como o que é gasto para produzir o seu trabalho. Aí ele não tem mais essa ideia. Então, por que ele não tem mais essa ideia? E isso é uma forma o quê? Proposital, para que ele não tenha a ideia do lucro, para que ele receba um mísero salário, um mísero pagamento, um pagamento mínimo, sem ter a ideia do lucro do trabalho que ele está desenvolvendo, que está sendo realizado por ele. Uma forma, por isso que diz, uma forma de alienar, como se fosse assim, enganar, de certa forma, o trabalhador, para que ele não tenha consciência do valor do seu trabalho, que ele também não tenha consciência do salário que realmente ele deveria receber. Ou melhor dizendo, do pagamento, qual seria realmente o pagamento ideal de acordo com o trabalho que ele realizou. Por isso que o trabalhador, ele nunca recebe de acordo com o que ele está desenvolvendo. Ele nunca recebe o salário de acordo com o que ele está produzindo. Ele sempre recebe menos. No advento da Revolução Industrial também, além das transformações no modo de produzir, modo do trabalho, vai também surgir várias invenções tecnológicas. Vários inventos também voltados para o trabalho vão surgir, vão ser criadas várias máquinas. Vocês estão observando essa máquina aí? Observem. Essa máquina é a máquina a vapor, que eu quero destacar também que as primeiras fábricas a surgirem na Inglaterra vão ser as fábricas têxtil, a indústria têxtil, as fábricas de tecido. Por isso que várias inovações, vários inventos nessa área também vão ser aperfeiçoados, também vão ser criados. E vai ser também no advento da Revolução Industrial que vai ser criado também, vai ser inovado as questões dos meios de transporte e vai ser criado que a locomotiva a vapor. Quando se cria a locomotiva a vapor, para que houvesse o quê? A questão de mais pessoas circulando, assim também como as mercadorias, para chegar cada vez mais ao mercado consumidor, para chegar cada vez mais aos consumidores. Então, aí no século XVIII também vai ser marcado o advento das transformações tecnológicas. Várias máquinas vão ser criadas, vão ser aperfeiçoadas também para a questão do trabalho, para a produção das mercadorias. Então, no século XVIII foram introduzidas importantes inovações tecnológicas na Inglaterra, como a máquina de fiar, a máquina a vapor, que vocês estão observando aí na imagem, o tear mecânico. Essas inovações acabaram provocando grandes transformações no modo da organização do trabalho e deram origem à Revolução Industrial.
Aí, o que foi que contribuiu, que proporcionou, né, para que a Inglaterra fosse o primeiro país do mundo a se industrializar no século XVIII? Aí nós vamos ver algumas questões, né, do pioneirismo inglês, de ser a Inglaterra o primeiro país a se industrializar. As causas: capitais acumulados. Para serem criadas as indústrias, precisava-se de quê? De dinheiro, de capital. Então, a Inglaterra tinha. E muito desse capital foi gerado de quê? Das colônias, principalmente da exploração das colônias da Ásia e até daqui da América. A Inglaterra acumulou muito ouro, levado até aqui do Brasil. E de acordos comerciais da Europa, né, a disponibilidade de mão de obra, aí vocês têm aí, entre parênteses, tem a expressão cercamento dos campos, eclosures. Esses cercamentos, porque nesse período, as terras comunais da Inglaterra, que todos poderiam usufruir, elas passaram a ser cercadas. E quando elas passaram a ser cercadas, para dar lugar à criação de quê? De ovelhas, para que das ovelhas fosse tirar a mão de obra, a matéria-prima, a lã, para ser usada nas indústrias têxteis. Então, os pequenos camponeses, ficaram sem suas terras. Muitos foram expulsos das suas terras pelos grandes proprietários. Então, perderam suas terras. Quando eles perdem suas terras, porque as terras vão ser cercadas, agora eles ficam sem terra para trabalhar, eles perdem suas terras para os grandes latifundiários, os grandes donos de terra, eles vão para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego. E lá chegando, eles deixam de ser camponeses para se tornarem agora o que? Operários, trabalhadores das fábricas. Por isso que aí o processo de cercamento contribuiu para que a Inglaterra tivesse mão de obra abundante e barata, para que essa mão de obra fosse usada nas fábricas. A matéria-prima disponível. Havia na Inglaterra reserva de quê? De ferro e carvão, porque a energia aí vai ser a energia usada nas fábricas vai ser a energia a vapor, através do carvão. E também a produção de lã. Lembra que eu expliquei a questão das ovelhas, o processo de cercamento. Agora as terras que antes eram comunais, que antes todos podiam usar, elas passam a ter dono, elas vão ser cercadas e vão dar lugar aos campos de criação de ovelhas. E essas ovelhas forneciam o que? A lã, a matéria-prima, para que essa matéria-prima fosse usada nas fábricas. Por isso que as primeiras fábricas a surgirem na Inglaterra foram as fábricas a indústria têxtil. O mercado consumidor, a Inglaterra tinha muitas colônias que se produziam, né, mercadoria, essas mercadorias tinham que ser consumidas, se produzir e tinha que ter quem comprasse. Então, mercado consumidor nas colônias. A Inglaterra tinha muitas colônias que levavam seus produtos industrializados para serem consumidos, para serem vendidos. A burguesia no poder. Foi preciso que houvesse a mudança na sociedade inglesa, no parlamento inglês, nas leis inglesas, com a Revolução Gloriosa de 1688, para que a burguesia se afirmasse enquanto classe social. Lembra que quando nós estudamos a Revolução Francesa, nós vimos que após a Revolução Francesa, né, a queda do antigo regime, depois que o antigo regime cai, a burguesia vai se assumir enquanto classe social dominante. Isso aconteceu também aí nesse período na Inglaterra. Muda-se as leis da Inglaterra, né? A Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e abordando aí a burguesia poder.
Burguesia, vocês estão lembrados, aqueles grandes comerciantes que ficaram ricos. A ética protestante, né, porque existiam aí a religião protestante, que estimulava o que? O trabalho, que dizia que o trabalho também era uma forma das pessoas estarem próximas de Deus, né, e que estimulava também o lucro, estimulava que as pessoas começassem a ter o que? Enriquecer, o desejo de enriquecer, de ter lucro. Isso contribuiu para o advento da Revolução Industrial. Nós vamos ver aí, antes da Revolução Industrial, o processo do trabalho, um trabalho manual. Observem aí o artesão nas corporações de ofício, realizando atividades manuais. Aí outra imagem ali, ó, o padeiro, outra imagem do sapateiro, todo aí o trabalho manual. Um trabalho manual, um trabalho realizado no seio familiar, o artesão com a ajuda dos membros da sua família, e o artesão conhecia passo a passo do seu trabalho. Ele sabia do início ao fim o seu trabalho, ele conhecia. Aí nós vamos ver o artesanato, que era como era realizado o trabalho antes do advento da Revolução Industrial, estágio primitivo da elaboração de artefatos, não possuía divisão do trabalho. O que é isso, não possuía divisão do trabalho? Como eu já tinha falado, o artesão, ele conhecia todo o processo do seu trabalho, do início ao fim ele dominava. Então, não havia divisão do trabalho. No advento da fábrica, né, com a substituição do trabalho manual para o trabalho da maquinofatura, no advento das fábricas, agora, o operário, ele não tem conhecimento de todo o seu trabalho. Aí existe uma divisão de trabalho. Cada operário é encarregado de realizar uma parte do trabalho. Por exemplo, nós temos na nossa cidade oficinas de roupa, né? Para se montar uma blusa, por exemplo. Cada trabalhador, ele vai ser encarregado de uma atividade. Tem uns que são encarregados de cortar o tecido, outros são encarregados de estampar o tecido, outros são encarregados de colocar a gola na blusa, outros são encarregados de colocar as mangas, outros são encarregados de fechar a blusa, outros são encarregados de cortar as linhas. Então, isso aí é o que nós chamamos de o quê? Divisão do trabalho. Que essa divisão do trabalho aconteceu a partir do surgimento das fábricas. O trabalho é substituído, o trabalho artesanal, pelo trabalho da maquinofatura. Mas antes do surgimento das máquinas, vão surgir as manufaturas. Que nas manufaturas existia a divisão do trabalho, mas que ainda a ação do ser humano ainda era muito grande, ainda dependia da ação da força humana. Então, para depois surgirem as fábricas, que o surgimento das fábricas nós vamos ver na próxima aula. Aqui, a manufatura, estágio intermediário entre o artesanato e a indústria, presença de algumas máquinas e divisão do trabalho. Mas a produção depende mais da forma humana. Ainda depende muito do ser humano. E com o advento das fábricas, não. O trabalho depende muito das máquinas. O trabalho da força humana sendo substituído pelas máquinas. Aí nós vamos ver também que uma das questões com o advento da Revolução Industrial vai ser a questão da poluição do ar. As chaminés poluindo o ar. Então, a industrialização do século XVIII modificou toda a paisagem da Inglaterra. Aí começa o quê? As questões dos problemas com a poluição do ar. E, consequentemente, também doenças, né?
justamente doença na questão do sistema respiratório. Então, na nossa aula está encerrando, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês façam a atividade, leiam as páginas, da página 96 à página 99. Vocês façam a leitura, uma leitura com mais atenção, né? Uma leitura mais precisa, atenta ao conhecimento de vocês, à compreensão, e que até a nossa